saúde é mais tranquila essa conversa, porque a saúde está mais acostumada com o tema de evidências e com protocolos, mas sim, cada vez mais também em outros espaços. Acho que o tema de habilidades de vida, habilidades socioemocionais veio com trouxe essa questão dos programas manualizados também. Então, a gente tem hoje um programa que temos aí mais de 30 mil crianças recebendo, a professora Zilai, um programa de habilidades socioemocionais, e cada vez mais a gente vê, então, outros professores procurando e dizendo, não, a gente precisa levar. Então, é isso, acho que o nosso trabalho, nosso de todos os que estamos aqui, cada vez mais vai desmistificando e desconstruindo essas resistências, e a gente está ampliando, sim, e cada vez mais tem profissionais aí que estão valorizando e vendo a necessidade disso. Exatamente. Mas vamos para o ProERD. Vamos seguir, né? Sempre nessa. Mas vamos falar então do ProERD, né? Eu faço muita formação com policiais, acabei de participar, agradeço muito a Federal do Maranhão com a Polícia Militar do Maranhão, o curso de formação de coronéis semana passada. E aí o assunto ProERD, né? Sempre explode quando a gente vai falar. Daí a senhora coordenou o primeiro experimento, né? Então, acho que a gente tem que conversar sobre isso, quais foram aí as conclusões, o que a senhora aprendeu, como conversar com os policiais sobre isso, né? O que fazer com isso, que é o maior programa do Brasil, né? Só que é apaixonado, pessoas apaixonadas, maravilhosas, com coração lindo, mas e aí? O que a gente sabe sobre o ProERD? Não, eu acho que essa fala ela é fundamental, essa questão de que os policiais que estão ali na escola, os proerdianos, eles são policiais que eles são diferenciados, tá? Eles querem estar com as crianças, eles têm uma visão mais humana né, enfim, de todo o contexto social, né? Então eles querem estar ali, eles estão ali porque eles querem, né? É um trabalho voluntário deles, eles sofrem em alguns batalhões, eles têm menos suporte dos seus, né, chefes. Ou outros têm mais, mas em geral não é uma coisa simples também, né? Então eles têm ali, eles passam por alguns apertos, porque nem sempre eles são reconhecidos por esse trabalho, e eles fazem isso sempre de muito bom grado e com muito amor, tá? Então isso é uma coisa que tem que ser dita. O que acontece? O ProERD hoje, ele é a implementação de um programa americano, tá? Que chama DARE, mas é o DARE KIR agora, que é o caindo na real em português, baseado num programa que se chama Keeping It Real, um programa americano desenvolvido para professores em escolas, um programa que foi avaliado em diversos países e que mostra, inclusive, diversos efeitos positivos, esse Keeping It Real, a versão original, tá? E aí ele é adaptado pela polícia americana e é trazido para o Brasil. Tá? Então, a versão que chega aqui é a versão da polícia americana. Lembrando, essa primeira versão, Keeping It Real, que é a versão aplicada, né, lá nos Estados Unidos, que foi atestada, avaliada, tal, ela mostra diversos efeitos positivos. E aí, mas aqui chega o que seria a versão americana da polícia. Nós avaliamos, foi um estudo feito nas escolas estaduais de São Paulo, do município de São Paulo, com a parceria da Polícia Militar daqui, sim, foram eles que implementaram. A gente fez uma amostra randômica de escolas que não recebiam o ProERD ainda, iam passar a receber, e as que continuariam não recebendo o ProERD. Comparamos. Ao longo de um ano, a gente fez esse estudo, acompanhamos não só a implementação, não só os resultados de efeito, mas também a implementação. Então, a tese de doutorado de uma das minhas alunas foi focada só em implementação, tá? E o que a gente identificou? Primeiro, são 2 currículos, foi avaliado o de quinto e o de sétimo, sendo que o de quinto é o mais implementado no Brasil, mas a gente queria olhar o de sétimo também, porque é um currículo diferente e que também é disseminado. O que a gente encontrou? Primeiro, um não efeito global no uso de substâncias no geral, álcool, tabaco, etc. Porém, a gente encontrou alguns resultados que são chamados de resultados iatrogênicos, que é o efeito contrário. Então, por exemplo, entre os mais velhos, um aumento
intenção de uso de maconha e de tabaco, ou seja, não é que eles usaram, mas quando eles foram perguntados o que eles achavam disso, se eles pretendiam, eram duas questões diferentes, né, dois domínios diferentes, eles mostravam intenção de, tá? E uma percepção de que tudo bem fazer isso. E além disso, entre os que já faziam BIND, que é o beber demais, né, esse mais de 5 doses, a gente encontrou um aumento na chance disso acontecer entre os que já... Então, eles aumentaram o consumo, tá? Então, são resultados, no global, foram resultados neutros, mas a gente teve esses resultados aí que são ditos potencialmente iatrogênicos. Qual é a explicação que a gente tem para isso? Lembrando, o programa não mostrou esses resultados no contexto americano, quando ele não foi adaptado, ou seja, ele estava ali no original, sem virar a versão policial e sem se tornar a versão brasileira. Então, é um programa que tem, sim, uma estrutura correta. Do ponto de vista teórico, o Keeping It Real original tem todos aqueles componentes que eu falei para vocês anteriormente. O que a gente viu? Que não houve adaptação cultural para o Brasil do programa, tá? Isso é muito sério, porque este Keeping It Real, ele é dito, os desenvolvedores chamam de um programa, eles dizem que é um programa que necessariamente tem base cultural. Então, necessariamente, ele teria que ser adaptado. Isso é um pressuposto dos próprios desenvolvedores, lá, né, nos Estados Unidos. E isso não aconteceu no Brasil. Então, já parte do pressuposto de que, muito provavelmente, isso não ia dar certo, porque ele tinha que ter sido adaptado. Especialmente porque ele tem alguns componentes, como, por exemplo, essa questão da redação, que não faz sentido para o Brasil. Além disso, a gente tem uma baixa fidelidade de implementação do programa. E o que isso quer dizer? Que ele vai sendo alterado ali na hora por dois problemas principais. E aí tem um artigo nosso que destrincha os motivos de alteração na fidelidade da implementação. Um é muito do próprio programa. O exemplo, a questão da redação, as atividades que eles não entendem, esse tipo de coisa, tá? A população-alvo, criança e adolescente. A outra é por uma questão mesmo do policial, que ele muitas vezes acha, ele ainda tem a crença de que a melhor prevenção seria aquela feita através falar de droga, né? Aquela coisa de focar na droga, focar na experiência dele na rua, sabe? Com a questão do tráfico e tal. Então, ele vai colocando componentes ali que não estavam, tá? E aí, a gente muda o programa. Então, o que a gente nota é essa intervenção, a necessidade de adaptação cultural e a baixa fidelidade de implementação. E isso é muito sério para a implementação de qualquer programa. E a gente tem um outro componente, que é, apesar dos policiais serem treinados por 80 horas, eles têm toda uma formação, não é que chegou lá, eu quero ser um prordiana, claro que não. Mas, muitas vezes, o que pode estar faltando é um componente realmente de clareza do que não pode ser mudado. Então, eles, primeiro, tinham que defender com unhas e dentes a necessidade de uma adaptação cultural, isso seria fundamental. E a outra coisa é jamais implementar o programa com componentes que não estavam previstos, né? Mudar o conteúdo, porque quando eles colocam a caixinha de dúvidas e tudo mais, o que a criança e adolescente coloca? Vai colocar ali a dúvida sobre as drogas. O que faz no corpo, não sei o quê, e aí, para ele colocar esse componente, ele teve que tirar os outros, né? Então, como é tudo certinho, 10 minutos disso, 5 disso, 5 daquilo, não deu, porque eu fiquei falando de outras coisas. Ou então, uma outra coisa que é muito séria, de acordo com os desenvolvedores, o Keeping It